Olá pessoal, começa aqui mais um programa especial em parceria com a CBDL e primeiro quero me desculpar que eu estou ainda afônico, mas teremos uma edição especial, um esquenta do 57º Congresso da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, considerado o maior congresso da América Latina. O evento acontece de 16 a 19 de setembro no Centro de Convenções do Rio Centro, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e faremos cobertura completa com o nosso Maurício Santini. Inclusive, o tema é Tendências e Desafios da Integração Diagnóstica na Prática Laboratorial. E hoje, ao invés de uma palavra do presidente, teremos duas. Carlos Eduardo Gouveia, presidente executivo da CBDL, e o Dr. Álvaro Puccinelli Júnior, presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Carlos, como anfitrião do nosso programa, gostaria que você trouxesse as novidades da CBDL nesse intenso ano de participações nacionais e internacionais e também pudesse dar as boas-vindas ao Dr. Álvaro. Seja bem-vindo, Carlos. Muito obrigado, Elias. Parabéns pelo programa. Com Obrigado. certeza, diagnóstico por dentro do mercado virou já uma grande marca do setor, mostrando o potencial que existe, mas principalmente mostrando o brilhantismo de todos esses que militam aí bravamente para crescimento do mercado de uma forma sustentável, trazendo inovação, revendo o processo, tendo o carinho muito grande por programas de saúde pública, seja por uma atuação no privado ou no setor público, não importa. Acho que deixar o legado aí para os nossos futuros herdeiros é sempre uma preocupação que todos nós temos e temos conseguido fazer um trabalho muito grande. Aliás, Então, idealização e mérito seu também, né, Carlos? não, de todos nós. E esse programa em especial, acho que ele vem coroar em um trabalho muito positivo que todos nós temos feito de forma integrada, colaborativa, a várias mãos, né? Então, acho que sob a sua bandeira aí, o programa tem entrevistado pessoas de grande destaque, mas hoje a gente tem, assim, uma pessoa muito especial, que além de um grande amigo, é uma pessoa que eu admiro bastante, tem feito um trabalho excelente como presidente aí da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, e vai fazer, sem sombra de dúvida, o maior congresso de todos os tempos para o setor de medicina diagnóstica. Eu encaro e tenho uma expectativa muito forte para o que vai ser discutido, para todas as mesas de debate diferentes que vão trazer novidades dos mais diferentes temas e com certeza vão deixar grandes conclusões e desfechos aí para serem seguidos pelo mercado brasileiro. Para você ter uma ideia, Elias, e aí já dando um spoiler, a CBDL junto com a SBPC, a gente vai ter no evento quase são 8 ou 9 participações diferentes, em mesas redondas, palestras, que de uma forma direta ou indireta a gente está colaborando. E fora todas as outras, né? Mas aí eu vou deixar para o nosso convidado trazer um pouco do, dos detalhes, porque de fato ele vai ser um evento marcante. Coroa um trabalho de todos de uma forma, acho que brilhante aí para o mercado. Muito bom. Então, seja muito bem-vindo, doutor Álvaro. Sempre um prazer recebê-lo, né? Uma honra. E você poderia já nessa sua abertura, né, falar um pouco sobre a sociedade, né, atividades mais recentes, em especial esse congresso que eu repito. O tema é Tendências e Desafios da Integração Diagnóstica na Prática Laboratorial. Bom, muito obrigado, Elias, pelo convite, né? É uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado, Carlos Gouveia, pelas palavras, né? Esse, isso tudo que você falou do trabalho que a gente já vem fazendo já há alguns anos, né? A gente se sente bastante confortável e bastante feliz de estarmos todos pensando, de uma maneira conjunta, né? De uma forma consoante, para que o mercado, as indústrias, os laboratórios e, principalmente, os pacientes sejam
os maiores beneficiados, ou seja, o paciente, no caso especial, o maior beneficiado. Então, no nosso congresso, nós tivemos um aumento no número de mesas redondas, nós temos mais de 280 palestrantes, 290, para ser mais preciso, palestrantes diferentes. Nós já esperamos a presença de aproximadamente entre 4.500 e 5.000 pessoas, né? Números atualizados indicam que nós estamos com mais de 4.000 inscrições. Nós temos aquelas inscrições feitas lá no evento. A temática desse congresso as mesmas vão cobrir todos os aspectos da vida laboratorial. Então, o que a gente pode destacar? Desde aspectos regulatórios, lembrar que a Anvisa tem publicado seguidamente várias RDCs que orientam, né, que regulamentam a atividade laboratorial no nosso país, e isso tem demandado muito debate, ainda muita discussão, muitos ajustes devem ser feitos. Nós vamos ter várias mesas discutindo o negócio da medicina laboratorial, desde o pequeno até o grande, passando, né, questão de fusões, aquisições, que ainda é algo que ainda agita o mercado, né? Nós teremos uma mesa muito específica também e muito interessante a respeito da incorporação de novas tecnologias, é algo que nós, junto com a CBDL, temos trabalhado junto há algum tempo e colhido bons frutos com êxito de trazer novas tecnologias de forma acessível ao mercado e às operadoras, aos pacientes, e temas também eminentemente técnicos, né? Nós teremos uma discussão bastante ampla sobre o stewardship, né? Assim, sobre a ótica de como otimizar os recursos dentro da microbiologia. Teremos uma mesa redonda, duas mesas redondas a respeito da toxicologia laboratorial, que é um tema que vem crescido, que nós temos acompanhado o movimento do mercado, e esse setor do laboratório tem crescido de forma bastante intensa, né? Sem esquecer também temas de inteligência artificial, genômica, ainda até o ensino da patologia clínica, ou seja, né, se eu continuar falando aqui, acho que está todo o programa, só para entrar em detalhes em cada uma dessas mesas, né? Isso, muito bom. Carlos, teremos também uma presença maciça dos associados da CBDL, né? Em torno de 25 associados estarão presentes, além do próprio estande, né, da CBDL, em parceria também com outras entidades, como o SBAC. Então, eu gostaria que você trouxesse já, né, essa representatividade da CBDL e você já participa do primeiro painel ali no pré-congresso. A CBDL estará presente de forma assim marcante em toda a área de exposição, como você bem indicou. Então, os nossos associados estarão lá representados, estandes de grande porte, de todos os tamanhos, trazendo suas novidades, lançamentos, atuações relevantes e tornam o Congresso um ponto de encontro e reencontro muito importante, mas também para se fechar negócios, né? Então a ideia é de fato avançar bastante nesse campo para tentar promover cada vez mais soluções inovadoras que possibilitem o tópico principal do Congresso, que é a integração, levando soluções das mais diferentes. Quando a gente fala hoje de diagnóstico, não é só reagente, é equipamento, é software, cada vez mais a inteligência artificial se fazendo presente dentro das soluções de tecnologia da informação, né, integrando aí, de fato, o nosso setor com todos os usuários do sistema. Então, eu chamaria a atenção primeiro para a área de exposição e convidar todos para visitarem, que ela vai ser uma área, de fato, talvez uma das mais bonitas em termos visuais, mas principalmente funcionais, e com estantes que não só demonstram os produtos, como também são áreas como extensões da área de conhecimento. Então, uma prática que a gente vai ver, né, Álvaro, no Congresso, são vários estandes com área de treinamento também, para palestras e tudo mais. Isso tem sido uma tendência nos últimos e acho que nesse vai se solidificar como uma prática bem usual. Na questão das palestras, a gente começa até no dia 15, no pré-congresso,
já trazendo um panorama de quais têm sido as atividades, tanto na área de serviços pela Anvisa, quanto na área de produtos para a saúde. Teremos as gerentes da área de serviços, a doutora Márcia e a doutora Marcela, pela GVIT, e trazendo um panorama das recentes alterações, mas com um olhar até para o futuro e convocando e convidando o setor regulado, ou seja, a própria indústria e a área de laboratório, a participar de um debate sobre agenda regulatória. Então, a ideia é já tentar se trabalhar em temas prioritários para um trabalho conjunto da sociedade científica, SBPC e os outros parceiros, da indústria, CBDL, com a própria autoridade regulatória, para que a gente otimize os esforços e os trabalhos nesse sentido. Outros temas que são relevantes, Elias, e se você me permite até já abordar, é o tema que foi proposto pela Organização Mundial da Saúde em 2023, com a Resolução 76.5. A partir de uma constatação de que no mundo inteiro a gente tem muita gente que não tem acesso ao diagnóstico, e aí uma publicação da Lancet Commission mostrou que 47% da população tem pouco ou nenhum acesso, a OMS, na sua Assembleia de 2023, criou essa resolução sobre o fortalecimento da capacidade diagnóstica. E aí nós teremos uma grande mesa redonda com uma visão aí da indústria, do setor laboratorial, da própria autoridade também e associações. Vai ser liderada pelo João Carlos Guerra, que é aí pelo Sindosp e também SBPC, para trazer as visões dos diferentes atores e como que a gente pode de fato avançar. Isso mostra já uma interação e um preparo para dar para o Brasil uma posição de liderança nessa questão da integração para levar o acesso à população como um todo, como também traz um debate aí muito importante das várias entidades, Abramed, SBAC, SBPC, Conselho de Farmácia, Febralac, Biomedicina, sobre o PNDL, que na verdade é um documento feito a várias mãos para tratar da política nacional do diagnóstico laboratorial, que era algo que, por mais absurdo que seja, não existia ou não existe ainda de forma oficial até agora. E nesse movimento liderado até pela doutora Elizabeth Menezes, e que todos nós apoiamos, tem sido possível trazer o legislativo e o executivo para uma conversa muito séria e criação de algo que seja perene daqui para frente como política. Outros temas relevantes e que vão também marcar a história, e aí eu já vou passar a bola para o Álvaro, é a participação de convidados internacionais. Nós teremos a Christine Poitier, que tem sido uma figura muito vista até nos nossos eventos, tanto no Brasil quanto lá fora, que é uma das maiores lideranças na área de diagnóstico, tanto em negócios, fusão e aquisição, como na parte de inovação tecnológica, e que vai trazer a sua experiência em dois momentos diferentes. Mas eu acho que a cereja do bolo esse ano, né, Álvaro, vai ser no último dia. E aí, se você pudesse falar um pouquinho, quem é a nossa convidada? É uma convidada muito especial que virá no último dia, a doutora Otávia Palmer. A doutora Otávia Palmer, patologista clínica, é past president, né? Quer dizer, ela acabou de sair da presidência da ADLM, antiga ACC, e é uma pessoa também de projeção mundial, uma liderança mundial. E com isso, a gente vai reafirmar cada vez mais os laços que a SBPC tem com a ADLM. No passado, esses laços foram bem estreitos, tanto que dá um exemplo melhor disso, o LTO, Lab Tests Online, que é um site que foi idealizado lá pela ACC, que é a antiga Associação Americana de Química Clínica, e que o Brasil era o segundo país em acessos. Eles resolveram descontinuar o site, mas para nós, como era um sucesso esse site, nós compramos os direitos. Então, esse site agora é nosso. Agora, eu digo assim, de 2 anos para cá.
Mas depois disso, na época da pandemia, o relacionamento se distanciou um pouco pela própria pandemia e agora nós estamos retornando, né? E esse trabalho, né, a gente tem que também fazer justiça que a equipe da CBDL, né, o Carlos, né, a Joseli, e a ajuda da Daniela Camarinha, né, fizeram toda uma estratégia de aproximação com a doutora Távia, que assim que culminou, que quando nós fizemos o convite, ele era praticamente irrecusável, né? Irrecusável esse convite. E ela está vindo com muito prazer, com muita felicidade aqui para o país. E ela vai falar sobre a trajetória dela, né? Sobre os aspectos de pesquisa que ela tem, é um currículo muito vasto, extenso, de extrema importância, e, inclusive, levantando papéis de discussão, temas de discussão muito sensíveis para a nossa sociedade. Ela é uma mulher, ela é afrodescendente, e acho que isso, e ela é a primeira afrodescendente a ser presidente da ADLM. Então, com isso, ela quebrou várias barreiras, e é importante ela trazer essa experiência dela como mulher, como cientista, para também para o Brasil. Um exemplo muito, muito edificante. Por isso que a gente deixou ela um espaço todo especial, que vai ser no nosso último dia, que no último dia nós temos as palestras magnas, as palestras especiais. Então, e ela vai ser uma desses palestrantes. Muito bom. Entrevistado bom é assim, já vai abrindo brecha para a pergunta seguinte. Então, obrigado, que já faça assim o trabalho. Bom, primeiro o Carlos comentou, né, sobre o PNDL, né, lembrando que o presidente do conselho da CBDL, o Fulvio Faro, vai participar de um painel, né, e também o trabalho intenso, né, Carlos, que vocês vêm fazendo para que esse tema entre na pauta do Congresso e também do governo, né? E como vocês também comentaram, né? A CBDL vai coordenar no 57º Congresso da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, o painel Highlights ADLM. E vocês também tiveram recentemente na segunda edição da missão ADLM em Chicago. Então, vou começar com o doutor Álvaro para falar um pouquinho, né, sobre Chicago e agora também no Congresso e depois o Carlos explicar um pouco dessa coordenação do painel. Foi muito boa a nossa ida até Chicago. Eu acho que nós vimos aspectos bastante interessantes. Acho que dois temas, basicamente, permearam todas as temáticas lá. Óbvio, inteligência artificial. Toda a palestra acabou resvalando na questão de inteligência artificial. Uma ferramenta poderosíssima, né? Como estávamos até comentando em off aqui, eu tenho ficado bastante empolgado com os recursos que ela tem trazido no intuito de pesquisa, de ensino, de resolução de problemas. Então, uma ferramenta, quando nós temos já uma boa base, bom treinamento, é algo que vai ampliar os limites do nosso trabalho. E todo mundo está percebendo isso. Então, essa revolução da ferramenta que tem empolgado e tem trazido bastante soluções. Vimos também soluções em termos de espectrometria de massa, que é uma tecnologia, para quem milita em laboratório, sabe que é uma tecnologia onde a gente faz identificação inequívoca das moléculas. Vamos traduzir em miúdos, a gente dá o RG da molécula. Né, então, em que molécula? Qualquer molécula. Então, pode ser uma vitamina, um hormônio, uma droga terapêutica, uma droga de abuso. Então, essa tecnologia tem ficado cada vez mais barata, mais amistosa e ampliado de forma enorme o seu uso, né? Outros aspectos também, bioinformática, microbioma, também foram bem explorados. Então, essas novidades a gente também está trazendo, isso também vai ser falado no nosso congresso. Em termos de exposição, né, nós até ficamos bastante orgulhosos, porque a nossa exposição aqui, falando agora do Brasil, comparando com a dos Estados Unidos, comparando-se, logicamente, o tamanho do PIB de cada país, né? Mas a nossa exposição proporcionalmente é maior que a deles, versus os PIBs. Quer dizer, né, se a gente comparar, se a gente tivesse a mesma, né, o mesmo tamanho de economia, a nossa exposição seria bem maior. Então, isso também é algo bastante interessante e lógico, ela só existe porque nós estamos alicerçados em quem vai expor lá os seus produtos, em quem vai expor as suas ideias, porque no final, uma empresa, ela não vai vender só um equipamento, ela não vai vender só uma dita solução diagnóstica,
Ela está vendendo uma ideia, um conceito. Então, essas ideias vão ser bem difundidas lá no nosso congresso. E outro tema importante também, né, que eu gostaria que vocês falassem, é sobre a campanha Let's Test. Sem dúvida alguma, né? Vou arriscar aqui, mas a pandemia trouxe uma conscientização da necessidade da testagem e é um movimento e que reforça ainda essa conscientização. Carlos, explica um pouco para a gente sobre essa campanha. Dentro desse esforço para fortalecimento da capacidade diagnóstica, de trazer uma integração ainda cada vez maior, de promoção do acesso, o Let's Test ele vem como uma peça fundamental para gerar um conhecimento importante para o cidadão ali na ponta. Na verdade, o diagnóstico ele é a principal ferramenta para a promoção do acesso a uma terapia cada vez mais assertiva. Para você evitar desperdícios no tratamento, o diagnóstico vem como uma luva. Ele, de fato, ele tem esse papel de, se usado precocemente, proporcionar um tratamento mais indolor, mais efetivo, mais rápido, como a gente já sabe. Mas o Covid, o nosso bendito Covid, ele mostrou que muitas pessoas não tinham essa noção, aprenderam durante a pandemia, mas muitos já esqueceram. Então, o Let's Test é uma campanha que foi organizada e preparada pelo Unicef para ser lançada mundialmente com tanto figuras, imagens, filmes, vídeos, textos, para uma comunicação maciça em diferentes frentes. E o Brasil é um dos países que adotou isso através de um esforço conjunto com as demais entidades, e a gente tem, de fato, promovido isso aos poucos, e no Congresso nós faremos aí um grande esforço para adesão dos laboratórios, dos diferentes atores que podem, aí sim, adaptar os materiais que estão disponíveis aí à sua realidade e promovendo com o consumidor final, o cidadão, o paciente ali na ponta para que possa, de fato, ter esse conhecimento muito importante e essencial. E dentro dessa campanha do Let's Test, que a ideia é a gente abrir para todos, sem custo e por uma adesão voluntária, a gente tem que fazer algumas discussões importantes, Elias. E você percebeu que a nossa preocupação com políticas públicas ela é fundamental, ela é presente aí o tempo todo. E o Álvaro e eu estaremos coordenando de forma conjunta um painel muito bom sobre políticas públicas e acesso a diagnósticos inovadores, a avaliação e implementação dos novos métodos diagnósticos, e aí com pessoas de altíssimo calibre, seja do Ministério da Saúde, tanto de uma área de atuação, que é o DAT, que é a área de hepatites virais, HIV e tuberculose, que é o Alisson Bigolin, que vai trazer uma visão da atuação do Ministério na incorporação dessas novas tecnologias, a Conitec, que é a Coordenação Nacional de Incorporação de Tecnologia, que quem vai falar é a professora Fotini Toscas, que ela é uma das avaliadoras de dispositivos médicos e diagnóstico na Conitec, mas é daqui de São Paulo, teve atuação também no Ministério. Teremos também a Angélica Carvalho, aí trazendo uma visão de linhas de cuidado e como que isso pode, de fato, permitir um trabalho mais apropriado no nosso setor, focando em necessidades não atendidas, e ela é uma das diretoras da ANS. E, finalmente, além da Christine Potier, que eu já comentei, da KPMG, formada por Harvard, tem uma visão muito boa da dinâmica mundial, teremos ainda uma das diretoras da SBPC, que vai trazer exatamente o papel da sociedade na incorporação. E é um papel essencial, iniciado pelo próprio Álvaro há vários anos atrás, numa discussão com a própria ANS, ele conseguiu preparar, e a Luciana Franco vai trazer essa noção muito clara de qual é e poderá ser ainda o papel ainda cada vez mais forte nessa discussão de acesso da sociedade médica, né? Então, eu enxergo aí várias oportunidades, os nossos congressistas terão
uma dificuldade muito grande que é escolher qual painel bom ele vai poder assistir, porque vai ter uma concorrência saudável lá de opções. Muito bom. Então, Laura, o que é que você gostaria de acrescentar nisso que o Carlos trouxe? Sobre o que o Carlos falou, né, há muito pouco a acrescentar, né? Realmente a nossa preocupação com as políticas públicas e com a incorporação de novas tecnologias é enorme dentro da SBPC. Como ele mesmo falou, esse foi um trabalho que começou há 8 anos atrás, quando a gente percebeu a necessidade de uma discussão robusta pela sociedade médica dessa incorporação de tecnologias. De lá para cá, então, nós tivemos um grande aprendizado e que culmina com a presença da doutora Luciana Franco, que vai ser a nossa diretora de inovação e novas tecnologias de saúde, que vai exercer esse papel no próximo biênio, na próxima diretoria da SBPC. Para fechar, a incorporação de novas tecnologias é um dos grandes papéis do patologista clínico. Quando nós pensamos no futuro da patologia clínica, todo mundo fala, falei, na inteligência artificial, na integração, na interoperabilidade, né, na curadoria de dados, mas a incorporação de novos testes de maneira sustentável e acessível é papel fundamental do patologista clínico. Então, o patologista clínico se apoderar disso, né, se integrar a esses processos, é fundamental. Perfeito. Bom, eu vou tentar fazer a leitura de uma frase que veio na mente do Carlos, né? Se não bastasse os meus problemas com o setor, tem mais esse. Tarifaço, né? Tarifaço. Claro que imagino, Carlos, que o Brasil seja mais importador do que exportador nesse segmento, né? Como o setor tem se posicionado, né? Porque são taxas que os Estados Unidos estão cobrando de importações dos produtos brasileiros de 50%, alguns com taxas diferentes, como alumínio e aço, de 25%, né? Mas no setor de diagnóstico, como está se posicionando o país? Na verdade, a gente está lidando com uma barreira de acesso enorme, que é essa discussão, barreira tarifária, aí no caso, imposta para produtos brasileiros, e de fato o Brasil exporta pouco, né, para os Estados Unidos na área de diagnóstico é muito pouco, são outros produtos, a pauta de exportação do Brasil ela, ela é extensa, mas ela está muito centrada em produtos agropecuários, algumas áreas de excelência, como aviação, que para os Estados Unidos a gente viu seria altamente impactada, mas na área de diagnóstico, a gente é extremamente importador, né? Seja de produto acabado, que é sua maioria, ou mesmo para as indústrias aqui localizadas, elas também dependem de muitos insumos importados. Então, o nosso grande temor seria de uma eventual retaliação do governo brasileiro e uma decisão Hum, eh, de taxar os produtos que viriam daquele país, dos Estados Unidos. E aí o impacto seria devastador, Elias, seria devastador. Então, o que a gente tem tentado indicar para o próprio Ministério da Indústria e Comércio, que tem feito a negociação, é que é fundamental a busca de saídas diplomáticas e tentar, através disso, ter uma recomposição aí das situações para que não vá e não se escale para uma outra direção, que ainda é um temor. Na verdade, o presidente indicou semana passada que seriam já deveria se buscar uma eventual possibilidade de retaliação em algumas frentes. Então, isso obviamente preocupa e a gente tem tentado. Eu vou estar nos Estados Unidos agora no começo de outubro, dentro de um congresso do setor de dispositivos médicos e diagnóstico, que é o MedTech, e lá a gente vai ter isso como um dos temas chaves para discussão também. Então, existe uma tendência e uma pauta comum com outros países, e aí em negociação com os Estados Unidos, que é a taxa zero, imposto zero para a área de saúde, perfeito. né? Porque não faz sentido, Justo, não né? faz sentido, né? Você taxar esse nosso setor que é essencial à vida, né? Esse é um tema que, de fato, a gente não vai estar discutindo tanto na SBPC, a gente vai estar discutindo todo o resto, mas é um tema que nos preocupa e que a gente está bem atento. Bom, vai ser um tema de corredor, com certeza, né? Vai ser um Ah, tema de sim, conversa isso com reservada. certeza. E antes de pedir para vocês as mensagens finais, né? Os convites a quem nos acompanha para participar do conversa,
Eu quero dar uma notícia muito honrosa aqui, que tanto o Dr. Álvaro Puccinelli Júnior quanto o Carlos Eduardo Gouveia estão no seleto grupo de destaques da área da saúde, como convidados para participar da publicação da Labo News e foram selecionados como, abre aspas, protagonistas da medicina laboratorial, homens que fazem história, fecha aspas, abordando o presente, em especial o futuro do setor. Então, quero parabenizar ambos, né? Doutor Álvaro, trazer aqui uma frase curta que você trouxe, né, na sua reflexão, abre aspas, essa transformação seria a implementação de uma abordagem mais centrada no paciente, com ênfase na comunicação e educação. O que é que você quis trazer com esse pensamento? A inteligência artificial resolve problemas mecânicos para nós, porque o importante é o nosso paciente. Então, quando a gente pensa, olha, vamos fazer um atendimento e uma assistência centrada no ser humano, no paciente, na humanização, significa aqui que eu tenho ferramentas cada vez mais eficientes para resolver problemas técnicos e burocráticos que podem me liberar para esse contato humano. Porque esse é o diferencial, esse é onde o horizonte onde o funcionamento mecânico, né, da inteligência artificial não consegue chegar, né, nessa variabilidade, na fineza do contato humano. Esse que é o diferencial, né? Vão ter centenas, milhares de dados sendo trabalhados para indicar caminhos e respostas. Agora, como levar esse caminho e resposta não é simplesmente uma bula que a gente imprime, entrega ao paciente e fala, "Ah, obrigado, é isso aqui." Não, essa customização, usando um termo comum, né, o pessoal da administração, né, esse ajuste fino é o papel do ser humano. E a gente vai ter mais tempo para fazer isso, né, com a resolução desses problemas. Então, é essa ideia que a gente quis trazer nessa frase. Com certeza, parabéns, doutor Álvaro, por ter sido, né, selecionado, né, nesse seleto grupo. Ao Carlos também, que eu trago aqui um pedaço também da reflexão dele, abre aspas, vivemos em um mundo de grandes transformações em que os avanços da tecnologia diagnóstica nos brindaram com soluções como testes rápidos e point of care extremamente precisas e sensíveis. Explica pra gente um pouquinho sobre esse pensamento, Carlos. Na verdade, o que você consegue hoje visualizar é uma gama de soluções extremamente sofisticada, cada vez mais amigável e que pode ser disponibilizado em vários espaços, né? Então, dentro do ambiente hospitalar, você tem o laboratório não mais numa área central, mas espalhado, por exemplo, por vários setores diferentes e integrados entre si sob a responsabilidade de um líder lá do laboratório, mas graças a essas tecnologias, sejam desde um teste rápido, um point of care, e muitas vezes de forma remota, até em outros ambientes externos, mas consolidando as informações e levando isso para o profissional que acaba tratando e para ele fazer ali sim os ajustes de conduta cada vez mais de forma adequada. Então, o que a gente vê é a tecnologia evoluindo e que permite, por exemplo, hoje você ter um equipamento de biologia molecular fazendo tudo dentro de um- uma caixinha ali pequena. Você fala, como é possível? Isso, e o Álvaro pode falar um pouco, quando ele estudou biologia molecular, no começo eram ambientes totalmente separados, um para amplificação, outro para detecção, com risco de contaminação cruzada. Então você tinha que ter um cuidado enorme. E hoje, com uma amostra primária, você consegue muitas vezes que o equipamento pequeno, sobre uma determinada mesa ali, faça todas as etapas de forma muito segura, né, e com resultado rapidamente disponibilizado. Então, a gente está vivendo uma revolução, Elias, assim, muito rápida, né, e que torna cada vez mais a medicina personalizada uma realidade. Né? Então, você acha o tratamento adequado para aquela pessoa com aquela mutação no seu genótipo e que vai trazer algo que funcione de fato. Excelente, muito bom. E mais uma vez, parabéns a ambos. Doutor Alves, Obrigado.
Chegou o momento da mensagem final, que talvez venha em tom de convite, né? Mas gostaria que você, por favor, né, deixasse então essa convocação para o 57º Congresso da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, que acontece de 16 a 19 de setembro no Rio de Janeiro, no Rio Centro, na Barra da Tijuca. Por favor. Bom, mais uma vez agradecer o espaço, a oportunidade. É sempre bom, né, nós sermos instigados com perguntas reflexivas, né, que você vai fazendo e vai trazendo, né, esses pontos que nos obrigam a pensar sobre Bom, o obrigado. exercício da especialidade, mas também o futuro da especialidade, né, e da medicina laboratorial como um todo. Quando eu falo especialidade, não pense que eu estou falando só dos patologistas clínicos, eu falo da especialidade em medicina diagnóstica, que é um mundo muito amplo e multiprofissional, né? Deixar bem claro. E pensando nesse aspecto multiprofissional e nessa amplitude, quero reforçar o convite que você sobre o que você falou, que é o nosso próximo congresso, 57º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, né, de 16 a 19 de setembro. Lembrando que há também cursos pré-congresso no dia 15, ainda alguns cursos ainda com vagas disponíveis, né? Cursos também bastante interessantes, e estão todos convidados a ir lá. E os convidados, não falei, não são só os médicos, é um congresso, como eu falei, que fala com todos os profissionais de laboratório, médicos, biomédicos, farmacêuticos, biólogos, administradores, engenheiros, químicos, advogados, todos que militam dentro da área de medicina diagnóstica estão convidados. Muito bom. Parabéns pelo congresso, que seja, sem dúvida, né, mais uma grande realização. Carlos, sua mensagem final aqui para quem nos acompanha. Então, obrigado, Elias, mais uma vez. Obrigado, Álvaro, por ter aceito o convite de fazer parte de mais um programa. E, obviamente, aqui, Elias, é deixar o convite para que todos participem ativamente dessa transformação do mercado de saúde através de um diagnóstico cada vez mais disponível, cada vez mais precoce, com qualidade, discutindo formas, cada vez mais criativas de ter esse produto disponível de uma forma sustentável. Teremos ainda no Congresso esses eventos todos que nós comentamos, teremos algumas assinaturas de acordos de cooperação, um deles da Sociedade de Patologia Clínica, CBDR e Controlab, exatamente para expandir o acesso a controles de qualidade internos, externos também para os vários operadores aí do setor laboratorial, de diagnóstico, e tantos outros que podem estar sendo aí efetivados, né? Lembrando que a gente já tem um acordo também, Elias, nós fechamos na ADLM com o Instituto de Tecnologia de New Jersey, exatamente para o desenvolvimento de soluções com inteligência artificial aplicada no setor laboratorial aqui no Brasil. Então, é uma parceria inédita e que este ano está começando e deve durar aí por uns bons anos. E vai ser algo revolucionário. Com certeza. Muito obrigado, Carlos. Obrigado, doutor Álvaro. Parabéns pelas realizações, pela premiação também, né? Pela honrosa premiação que vocês receberam. E reforçando, então, o convite deles, né? Para que participem do 57º Congresso da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, considerado o maior congresso do setor da América Latina, que acontece de 16 a 19 de setembro, no Rio Centro, no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. E lembrando que o Maurício Santini vai fazer uma cobertura vasta ali em todos os setores, painéis e tudo mais. Obrigado por estar conosco e tivemos produção do Maurício Santini e edição do Marcelo Siqueira. Tchau, pessoal!